Bom dia, pessoal. Estamos iniciando mais uma live aqui do palestrante Cláudio Palermo. Sejam bem-vindos, vem comigo. Vamos que vamos durante este período, 50 e poucos minutos. Hoje o tema é sobre nutrição funcional, sobre alimentação, o que isso impacta nas nossas vidas, com a nutricionista Silvânia Gomes Carvalho, que vai estar aqui com a gente falando sobre nutrição, dando dicas e, claro, contando um pouco da sua experiência no campo da nutrição. A Silvânia, que tem um trabalho muito bacana no Instituto Evoluir, no bairro do Tatuapé, aqui em São Paulo, e também tem o seu trabalho como nutricionista, atendendo as pessoas. Muito bacana o trabalho dela, e desde já agradeço aí a Silvânia por ter aceitado o nosso convite. Mari Soares, seja bem-vinda. Daqui a pouquinho a gente vai ter entrevista com uma nutricionista, que é a Silvânia Gomes Carvalho. Antes, quero convidar você a participar da nossa rádio web, a Rádio Palermo. Você pode divulgar o seu produto, a sua loja, o seu comércio, a sua empresa, você aí que é profissional liberal, enfim, a sua atividade comercial você pode divulgar na Rádio Palermo, a rádio web que tem como tema Desperte o Melhor que há em você. A gente tem planos de anúncios para colocar o seu banner lá no nosso site. Você pode ter o seu programa de rádio na nossa emissora. Dá uma ouvida. radiopalermo.com.br para você vir participar da nossa grade de programação. A gente está aí com 4.500 acessos por semana, maioria de Guarulhos e também de São Paulo, região do Alto Tietê. Então quero te ver na nossa programação, divulgando aí o seu trabalho, divulgando a sua empresa. Alan Vilches, grande Alan Vilches, seja bem-vindo aqui à nossa live. Um grande cantor, grande tenor, que tem feito aí bastante sucesso nas redes sociais. Tenho acompanhado, hein, Alan, seus vídeos aí no seu condomínio, né? Muito bacana essa questão. Bom, vamos conectar aqui com a Silvânia. Hoje a gente vai falar, vai ser um bate-papo bem bacana e quero as suas perguntas aí para a nossa convidada. Bom dia, Silvânia, tudo bom? Olá, bom dia. Seja bem-vinda. Só ajustar aqui. Como é que tá aí de quarentena, isolamento? Só um minuto. Você tá me vendo, Cláudio? Tô te vendo, tá? Tô te vendo e ouvindo normal. Então, eu não. Acho que eu tô com um probleminha aqui, mas vamos seguir. Eu estou bem, graças a Deus, na medida do possível, né? Eu sempre gosto de uma frase assim: por trás desse caos existe uma ordem inabalável. Verdade. Você está em home office também, né? Estou. O meu conselho, ele liberou, porque antes dessa pandemia não era liberado para nós o atendimento online. E aí, com todo esse reajuste, né, ele liberou e agora nós estamos fazendo atendimento online, que é o mesmo atendimento numa prática de consultório, só que algumas informações a gente deixa para colher lá mais para frente, por exemplo, aferições corporal. Então, isso que na verdade não é nem tão importante agora, né? É mais esse ajuste mesmo diante desse novo episódio, né? Dessa nova ocorrência aí na vida de todo mundo. Então, isso não é nem tão importante agora. E aí, essas informações a gente deixa para depois. Então, o atendimento está sendo via online e está sendo muito necessário, porque como é novo para todo mundo, né? E esse turbilhão de informações, eu sempre falo que mais informação não quer dizer melhor conhecimento. E aí, o que está acontecendo? Os transtornos alimentares, né? A questão de compulsão. Eu tô com muito paciente com compulsão. Então, é um olhar diferente, né, para esse problema, né? E que, assim, como eu trabalho a nutrição comportamental, isso me deixa
muito feliz porque eu vejo a eficiência nessa questão comportamental muito nítida agora nesse episódio que nós estamos passando. Todo mundo tem até brincado nas redes sociais que quando terminar esta pandemia vai sair com outro corpo, né, e com alguns quilos a mais, porque muita gente está a todo momento em casa. Tem alguns que estão trabalhando fora, tal, continua ainda naquela rotina antes da pandemia, mas a grande maioria, principalmente crianças e adolescentes que não estão tendo aula, tem aquela questão de você estar comendo toda hora e muitas das vezes você está comendo ali não coisas muito saudáveis, né, para o corpo humano. Nesse seu contato com seus clientes, quais que são as queixas mais comuns aí em época de pandemia? É o consumo a todo momento. A todo momento. E aí, por isso que eu sempre enfatizo, né? A minha felicidade de trabalhar esse novo olhar da nutrição comportamental, Cláudio, por quê? Porque vem trazer à tona essa questão da educação alimentar, mas de um jeito muito simples, de um jeito não restritivo, de um jeito de que você pode comer de tudo, mas não tudo, de um jeito de você resgatar velhos hábitos que, na verdade, devido, claro, como eu falei, essa questão de várias informações, né? As pessoas às vezes fazem as coisas por falta de desconhecimento, não conhece aquilo e vai fazer. Mas aí, o que acontece? Você tendo essa noção, você resgatando que os 5 sentidos ao comer, a atenção plena, que é uma coisa que eu bato bastante na tecla, são ferramentas simples que as pessoas podem adotar aí na rotina do dia a dia e ter uma nova percepção. É claro que assim, não podemos, eu sempre tomo muito cuidado, em tudo que eu vou falar. Por quê? Principalmente nesses momentos, né, que está todo mundo perdido. É uma situação nova para todo mundo e cada organismo é único. Então, o que acontece? Às vezes as pessoas vêm falar, come determinado alimento que é bom para a imunidade. Você vê muito isso, né? Só que, de repente, aquele alimento, se ele for de encontro com alguma patologia instalada da pessoa, ela pode prejudicar. Então, tomar muito cuidado com isso. E tomar cuidado também ao falar com o público, porque de repente você está querendo atingir um público e a gente sabe, nesse momento, o quanto as pessoas estão com dificuldade até para comprar mantimentos. Né? Sim, é verdade. Pois é, então como é que vai ficar falando, olha, come isso, come aquilo, o que nós podemos fazer? Eu sempre enfatizo. Essa avaliação individual para você realmente ver dentro do seu contexto o que cabe a você nesse momento. Então, a ocasião é nova para todo mundo, inclusive para mim, que vivo nesse ramo da alimentação aí há mais de 15 anos. E aí você ajustar a essa rotina, tomar cuidado, porque quando principalmente esses memes aí da internet, né, que todo mundo vai sair mais gordo, que vai sair. Isso já é um pezinho para transtornos alimentares, né? Tomar muito cuidado com isso. Não tem como não elevar o peso, porque as pessoas estão sem fazer atividade física, às vezes não tem como fazer dentro de casa. Então, sim, é um consumo alimentar maior. Só que você tentar minimizar os impactos dentro desse episódio. Isso é muito importante. E não cair também para um público que tem mais acesso na questão da ortorexia. Você sabe o que é? Não sei. Ortorexia. Isso. É o querer comer saudável, totalmente. Tá. Então, acaba sendo um transtorno. Então, nós não conseguimos hoje, principalmente na rotina corrida do dia a dia. E o que é esse comer saudável, né? Não inclui um doce,
não inclui uma sobremesa, principalmente no momento agora no âmbito familiar. Então, tudo isso que eu viso é minimizar os impactos dentro desse período, só que lidando com a realidade de cada um. Então, eu já trabalhava esse tema lá há muito tempo, quando eu me especializei em nutrição clínica, só que eu tenho esse olhar aí para nutrição comportamental, que não é uma nova especialidade da nutrição, é um novo olhar que tem mais empatia, que vai levar, então, em consideração todo esse contexto do paciente, né? Porque comer é um ato social, envolve muitas coisas. Sim. E aí, o que acontece? A nutrição, por muitos anos, ela foi baseada em uma abordagem mais racional dos alimentos, né? Nós estudamos muito sobre calorias, nutrientes, corpo humano, mas nós estudamos pouco sobre o quê? Sobre o ser humano, principalmente nesses aspectos sociais, culturais. Então, isso está trazendo muito à tona essa questão emocional, né? E aí, a nutrição comportamental me traz ferramentas no qual eu posso utilizar com o meu paciente para trabalhar isso, essa questão emocional. Você identificar qual que é o tipo de fome que você está sentindo naquele momento, você identificar o que realmente o seu corpo precisa, a sensação de saciedade, porque as pessoas perdem, né, essa sensação de saciedade e ficam na compulsão. Então, hoje eu vou trazer 4 itens que, assim, muito sucintos, porque o nosso tempo é pouco para um assunto tão amplo, mas que já vai dar essa consciência das pessoas aí ao se alimentarem. Se você quiser fazer alguma pergunta, viu, Cláudio, pode fazer, tá bom? Antes da gente ir para o primeiro item, só mandar um abraço aqui para o Silvio Donizete, que está lá em Minas Gerais, a Ana Ruper, que está em Santa Catarina, Denise Roncari também está acompanhando a gente, a Bel Bahia também entrou aqui, Gorilas Fitness também entrou aqui acompanhando a gente. Vamos lá para a primeira dica, né? Primeiro item. Sim, então nessa nutrição, que nós chamamos aí da nutrição integral ou nutrição comportamental, ela está dentro aí do modelo, né, de medicina integral, que está sendo cada vez mais adotado pelos profissionais aí nas diversas especialidades. E isso vem contribuindo cada vez mais para esse nosso entendimento de natureza multinível, de doença e cura, né? Emergindo um modelo mais abrangente, mais eficiente. Por quê? A medicina convencional, ela vê essencialmente causas físicas para as doenças físicas e por isso prescreve intervenções físicas, né? É fato, eu sempre ressalto isso, que em grande medida, por exemplo, se você for atropelado por um ônibus, você tem uma fratura, com certeza você precisa aí de uma interferência física, né? Mas a maioria das doenças tem causas e curas que incluem aí os componentes emocionais, mentais, espirituais, que não tem a ver com religião, não é isso, né? Tanto é que a Organização Mundial da Saúde, ela traz um novo conceito de saúde sendo, então, um estado dinâmico, de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social, e não meramente aí a ausência de doença ou de uma enfermidade. Então, como eu disse, né, a nutrição comportamental está muito ligada com isso, porque ela analisa todo esse contexto que o paciente está inserido e em que momento, qual é o momento da vida dele, né? Qual o momento que ele está passando para melhor nós aplicarmos um plano alimentar ali. E se não for um plano alimentar, tomar muito cuidado nessa questão de você falar generalizado para todo mundo, o que realmente pode ser benéfico nesse momento. Então, a nutrição vai ser essencial aí para a nossa sobrevivência, ela é uma necessidade psicoemocional, e essa nossa relação
ela está enraizada com a nossa mais antiga e primitiva psique, né? É um ritual muito importante, cheio de significados cultural, Sim. né? É uma prática de saúde que eu digo com efeitos profundos. Então, se você se alimentar bem, vai ter um impacto. Se você se alimentar mal, vai ter outro impacto. Então, comer sabiamente tem esse impacto que pode ser positivo sobre todos os outros aspectos aí da vida. Só que na nossa cultura é muito fácil comer inadequadamente há vários fatores aí que nós temos. Viver perto da sobrevivência fez com que nós desejássemos alimentos com calorias mais concentradas, que aí inclui açúcar, o sal, a gordura, que a gente sabe que dá aquele sabor aos alimentos mais chamativos. Sim. E essa tendência que nós temos a lambiscar, a beliscar aí continuamente, né? E hoje nós temos à disposição, por toda parte, principalmente. Deu uma travada aí na sua imagem. Vamos ver se retorna. Oi? E se continua. Agora voltou. Retornou? Ok. Voltou. Então, comer conscientemente bem exige um compromisso sério e tem que ser sempre renovado, principalmente por conta dos ciclos que nós passamos. Então, por exemplo, agora entra um novo olhar alimentar. Os processos fisiológicos, na questão de idade, na questão de patologia, cada organismo vai precisar de um plano alimentar adequado para o momento que ele está vivendo. Porém, como eu disse, algumas coisas são universais e nós vamos abordar, que é o quê? O comer com atenção, o comer significativamente, comer os melhores alimentos e comer sustentavelmente. Claro que, assim, é muito sucinto, o nosso tempo é curto, mas eu vou tentar pegar alguns itens que a gente pode utilizar agora para esse momento, tá? Então, por exemplo, sim, o comer com atenção plena. O que eu trabalho? Eu trabalho o Mindful Eating, que é um embasamento do Mindfulness, que apesar de estar, Cláudio, super na moda, não é tão recente. Isso nasceu na década de 70 com um médico chamado Jon Kabat-Zinn. Ele aplicou em diversas alas que ele tinha em um hospital em Massachusetts, em vários pacientes com diferentes problemas. Então, tinha pacientes com dores crônicas, pacientes com compulsões. E aí, para cada patologia, foi criado um estudo. E para a parte da alimentação, que entra essas compulsões, ou até mesmo a restrição alimentar, porque tem gente que fica nervoso e não come. E tem gente que fica nervoso, né? E tem gente que fica nervoso e come demais. Então, dependendo do sentimento, isso pode ser uma restrição ou uma compulsão. E aí, o Jon Kabat-Zinn, desse estudo na parte de alimentação, formou-se, então, o Mindful Eating, que é esse comer com atenção plena, que significa ser estar presente no momento atual. E isso você pode fazer no decorrer do dia, porque o que eu tenho muito visto aí, nós temos hoje em dia um turbilhão de lives, né? Essa questão de você se conectar, então vem muito à tona, está muito na moda. Só que o que eu percebo, as pessoas às vezes passam o dia inteiro agitadas e aí só vão ficar plenas naquele momento de uma meditação, por exemplo. Só que, e as outras 23 horas, como é que funciona, né? Então, poxa, não estenda isso para a sua rotina do dia inteiro. E como que eu faço isso? Trabalhando a atenção plena.
em todos os momentos. Atenção plena, você estar presente no momento, não quer dizer que você precisa esvaziar a mente. Então, ele tem embasamento em práticas meditativas. Que legal. Teve um fundamento, o Jon Kabat-Zinn, ele teve um fundamento pela prática do budismo, mas quando ele traz isso para a aplicabilidade na área da saúde, ele não visa esvaziar a mente, ter relaxamento, você entrar em êxtase, não é isso. É você somente trazer essa atenção plena para o momento presente. Então, ao simples fato de você trazer essa atenção plena no ato de comer, você começa a despertar os sentidos que nós deixamos lá atrás. Então, por exemplo, hoje em dia, você pega uma amostra grátis, tem uma quantidade pequena. E aí, o que você faz? Você degusta aquela quantidade. Sim. Por que você acha que funciona tão bem? Porque as pessoas resgatam isso, né? Uma quantidade pequena, e aí tem aquele mastigar, tem aquele sentir. E nós precisamos trazer isso para o momento atual, né? Então, você estabelecer horários para essa alimentação é super importante nesse momento. Então, de tudo que as pessoas vêm me trazendo nessas consultas, a primeira coisa que eu vou ajustar é essa questão do horário que está desregrado para todo mundo. Né? Então, tipo, trocando a noite pelo dia, tem uma compulsão maior. Comer assistindo, isso tem um impacto muito grande, né? Pensa na diferença que é você comer num ambiente reunido com a família, né? Vocês ali sem distratores, tirar totalmente os distratores nesse momento, celular, que as crianças gostam, Sim. Enfim. Pensa como é comer num ambiente desse e comer em frente à televisão, assistindo, né? Escutando um monte de coisas que a gente Você nem sente gosto. Você entra naquela sintonia, né? E aí, esse comer com atenção plena, ele tá ligado na satisfação, na qualidade e não na quantidade. Então, quando você começa a ter essas noções, né, do que comer, do que o meu corpo está realmente precisando. Tem uma dica que eu sempre falo, que se tiver com compulsão, troca a mão dominante. Então, por exemplo, se eu como com a direita, eu estou com compulsão, eu vou comer com a esquerda. Por quê? Eu vou levar um tempo maior, né? Então já é uma técnica diferente. Você ter esse ambiente familiar, por exemplo, estou com os filhos em casa, envolva eles na preparação dos alimentos. Então, lava isso, corta isso, fica mais atrativo para as crianças estarem ali aceitando o alimento. Eu trabalho muito educação alimentar com as crianças e, na verdade, as crianças são mais fáceis até do que com os adultos, né? Então eu tenho mais facilidade até mesmo de introduzir algo com a criança do que com o adulto. Então, você, neste momento das refeições, estabelecer horários. Eu sempre gosto assim, mais refeições com poucos volumes. Por quê? Eu não fico um intervalo muito grande sem comer, porque as pessoas ficam, às vezes, num intervalão sem comer, Cláudio, e aí, quando vão comer, querem comer, né, aquele prato. Então, compensa mais você comer uma quantidade menor, só que fazer várias refeições ao dia. E aí, você ter cuidado no quê? Nesses beliscos entre as refeições. Então, quando for ao supermercado, por exemplo, fazer uma lista de compras antes de ir. Porque senão você acaba comprando de tudo, menos o que precisava.
né? Então, você tem uma lista de compras, inclua o melhor remédio para a imunidade é o quê? É você ingerir todos os grupos alimentares. E isso não é só neste momento de pandemia. Eu sempre bati nessa tecla muito forte. Por quê? Porque se você estiver bem, com a sua imunidade boa, você consegue ter sustentação para combater um vírus, para lidar com uma patologia, se ela já estiver instalada, ou então até mesmo na questão de prevenção. Então eu trabalho tanto promoção de saúde, se já tiver uma doença instalada, como a prevenção de futuros agravos ou de uma doença. Então, se você tem o hábito de comer todos os grupos alimentares, você tem essa imunidade equilibrada. E aí, o que são esses grupos alimentares? Carboidratos, proteínas, frutas, legumes, verduras. Uma coisa que eu sempre gosto de falar também, essa questão do... Às vezes o paciente não faz por falta do desconhecimento, né? Então, quanto maior for esse conhecimento, melhor vai ser a autonomia para ele estar fazendo as escolhas certas. E aí, nós temos, hoje em dia, você pode até baixar, a CEAGESP disponibiliza os alimentos da safra, alimentos da época. É um alimento que tem, se você não tiver condições, por exemplo, de estar comprando, não é nem condições, às vezes não tem acesso mesmo à questão de não ter agrotóxicos. Então, o CEAGESP disponibiliza essa lista, que são os alimentos da época, os alimentos da safra. Então, é um alimento que tem menos agrotóxico, é um alimento que está num valor nutricional maior, é um alimento que está com valor, um custo mais reduzido. E aí você, então, explorar neste momento esses alimentos. Quando nós colocamos isso na questão cultural, é você comer um alimento da sua região. Então, se hoje em dia eu falar assim, olha, vocês vão aumentar a imunidade comendo vamos supor, a linhaça dourada que foi colhida na aurora boreal ao som da música, todo mundo vai atrás disso. Todo mundo vai atrás disso. Então, assim, alimentos milagrosos, né? Sendo que você pode organizar essa questão da imunidade, tendo esse balanço de estar ingerindo todos os grupos alimentares. Ai, Silvânia, eu tenho dúvida, eu não sei. Então, sim, procure um profissional para que a gente possa fazer esse ajuste do que realmente o seu corpo precisa. Eu só trabalho com restrição de determinados alimentos, Cláudio, quando a pessoa tem uma patologia e ela não pode comer aquilo. Ou então ela fala, Silvânia, não me desce, eu realmente não como isso. Então eu respeito esse hábito alimentar e eu vou levar em consideração se ela tiver alguma restrição. Mas se não, nós podemos trabalhar com todos os grupos alimentares. E isso, nesse momento, é super importante. Então, assim, quanto mais in natura for, melhor. Quanto menos processado, né? Então, dar preferências para os alimentos in natura. Você observar se você está descascando mais ou desembalando mais. Sim. Eu sempre falo para fazer um recordatório alimentar. Então, por exemplo, você pega o dia inteiro tudo que você comeu, anota. Se você achar que ali não tá legal, aí poxa, aqui eu tive uma compulsão alimentar. Qual era o sentimento que eu estava sentindo nesse momento?
eu estava eufórica, eu estava na frente da televisão e aí acabei comendo um pouco mais. Então, o que você realmente precisava? Era de comida? Não. Era conversar com alguém, era estar num ambiente adequado, era fazer uma plantação, que hoje em dia também, nesse momento, para quem tem espaço, ou até mesmo para quem não tem, é uma prática super legal de você fazer, pelo menos para ervas. Por exemplo, pega uma garrafa PET, vai lá, planta coentro, salsinha, hortelã, o que for de gosto. Nós estamos trabalhando uma terapia e nós estamos trabalhando também o quê? Redução de custo, porque R$ 2 que você compraria uma erva, né, numa feira, você já está reduzindo esse custo. Então, são coisas que nós podemos aí fazer neste momento. Aliás, então, a feira está cara. Pois é. Então, e aí começar a ter essa consciência alimentar. Eu sempre falo também que, assim, as mudanças não acontecem da noite para o dia, né? Quem aumentou o peso, quem engordou, não engordou da noite para o dia, levou um processo. Da mesma forma, vai ser esse processo gradativo de educação alimentar. Então, nós vamos trabalhando, só que se eu tomava, isso eu pego bastante também, 500 ml de água, eu passei a tomar 600, olha o avanço que já foi, né? Eu aumentei 100 ml. Então, são pequenas mudanças, Cláudio, que vai se tornar um hábito. Vai se tornar um hábito legal lá mais para frente. Aí nós temos... Pode falar. Deixa eu só comentar aqui, Vanessa Max Prime está com a gente, Bruno Sereno, Eduardo Alves, a Roseli, né? Rose Lemos, Banzu Artes Oficial e a Lady dos Reis também estão aqui nos acompanhando. Para quem está ouvindo aí pela Rádio Palermo, a gente está conversando com a nutricionista Silvânia Carvalho, que tem um trabalho bem bacana. E a minha esposa até assistiu uma das suas aulas lá no Instituto Evoluir e achei interessante a abordagem, como você está abordando aqui, esse tema que é tão importante, que é a questão da nutrição. Você falou de algumas crenças que a gente tem, né, que a maioria das pessoas tem, e uma delas é aquela questão do açúcar, né? A gente está chegando aí no período muito frio, esses dias estão sendo aí muito frios também, a gente nem está no inverno propriamente dito, mas é muito comum você ouvir, né, as pessoas falarem que quando entra o inverno, uma temporada de muito frio, a vontade de comer açúcar ou alimentos gordurosos e calorosos aumenta cada vez mais. Você, como nutricionista, como é que vê esse tipo de opinião? Então, como eu disse, pode comer de tudo, mas não tudo. Claro que açúcar branco, açúcar refinado, é sempre uma questão muito delicada de se trabalhar, né? Porque é uma caloria vazia, não te traz nutriente nenhum. E ele está muito embutido nesses alimentos industrializados, né? Nesses alimentos mais calóricos. E aí não só o açúcar, né? A questão de sal, de gordura também. Então, no processo de educação alimentar, nós vamos reduzindo isso aos poucos, até esse paladar, ele fica tão afinado que ele mesmo não sente mais a necessidade de consumir. Mas isso num processo de tratamento, né, de acompanhamento do nutricionista e um processo gradativo. Agora, a dica para este momento. Por exemplo, me deu a vontade de comer aquele doce, que né, tem uma compulsão aí por doce. A primeira coisa que você vai fazer, toma água. Porque, às vezes, é sede, não era vontade de comer doce. E, de repente, isso tá muito ligado com os tipos de fome. Porque essa fome aí,
é uma fome celular, tá? Tem a ver com a questão fisiológica, tem a ver com a hidratação. Então, o que que acontece? Me vem aquela vontade e eu acho que é o doce. Só que é o meu cérebro pedindo para que eu me hidrate. Então, a primeira coisa a fazer é beber água. Se realmente não passar, Cláudio, se não, eu estou ainda com a vontade do doce, o que que eu peço? O que que você pode fazer aí? Que assim, existe um leque muito grande. Eu posso comer uma fruta antes de ingerir esse doce. Eu vou ingerir uma fruta, o que que acontece? Já me dá aquela saciedade. E aí depois eu parto para o doce. Com certeza eu vou reduzir esse doce. Uhum. Outra dica, se for um doce, se eu for persistir no doce, que eu escolha a melhor versão desse doce. Então, por exemplo, se for um chocolate, que eu escolha um chocolate com teor de cacau maior. Se for um doce, o que que eu posso colocar nesse leque? Eu mesma fazer esse doce. Porque eu sei o que eu estou colocando, os ingredientes que eu estou colocando. Dentro desse novo olhar aí da nutrição, Cláudio, nós vamos levantar tudo isso porque se você tiver, né, essa afinidade, né, porque tem gente que não gosta de cozinhar, mas é uma... Não, de repente, eu quero tentar. Então, inclui essa questão de você testar receitas, de você, não saiu certo, mas fui eu que fiz, e aí com o tempo eu vou conseguindo. Ou então, se eu não gosto de cozinhar, eu respeito também isso. E aí você vai indicar que essa pessoa compre em algum lugar que seja o mais próximo do caseiro possível. Então tem tudo isso que a gente pode começar a pensar. Então, primeiro eu vou beber água, se persistir, eu como uma fruta. Se persistir, eu vou optar pelo melhor doce. Então, a nutrição comportamental não quer dizer que você vai comer sem critérios. Você tem que ter critérios. E aí, dentro da degustação desse doce, eu despertar todos esses sentidos. Qual é o momento que eu estou passando? Então, se eu sentir um momento emocional, eu não estou precisando de comida nesse momento. Eu estou precisando de outra coisa. Por isso é importante você fazer um recordatório alimentar do dia inteiro. Então, uma das dicas para esse momento, na compulsão do doce, é isso. Outra dica que se estende, por exemplo, uma pizza no final de semana. Pode, Nutri? Pode, lógico que pode. Mas o que que eu faço? Eu posso fazer um prato de salada para acompanhar essa pizza. Com certeza, eu vou reduzir quantidade. Entendeu? Então, assim, sempre priorizar os alimentos in natura. Então, priorizei alimentos in natura. Pode entrar uma guloseima de vez em quando? Pode, porque se eu comer, né, com equilíbrio durante 6 dias, não vai ser um dia que vai fazer diferença. Eu não gosto do termo o dia do lixo, eu jaqueiro. Não existe isso. Existe o dia que, principalmente no momento em que nós estamos vivendo, no qual tem pessoas que estão passando necessidades, né? Então, assim, você pode comer, mas comer com essa consciência. E aí, comer com essa consciência envolve tudo isso. Você resgatar esses sentidos, você saber o que o seu corpo está sentindo. Nós temos uma prática que se chama Body Scan, que é esse escaneamento corporal. É você saber exatamente, e isso nós vamos ensinando em cada consulta, o que o seu corpo está precisando naquele momento. Isso é muito aplicado, por exemplo, num paciente diabético. Ele identificar o que realmente o corpo está precisando naquele momento, para ele não ter uma hipoglicemia, para ele não ter uma elevação de glicemia. Então, isso se estende para toda essa consciência alimentar. Claro, são passos pequenos, mas que você já traz essa nova percepção
né, de você estar comendo conscientemente. Quer fazer alguma pergunta? Não, só queria que você deixasse aí, só para, senão a gente acaba esquecendo, os seus canais aí de interação para quem se interessar por essa abordagem e te procurar. Sim, eu tenho o Facebook, nutricionista Silvânia Gomes de Carvalho. Tenho o Insta também, nutricionista Silvânia Gomes de Carvalho. Estou com um novo WhatsApp para quem quiser me adicionar, 94711 1992. Vou deixar lá também, já tem lá nos meus canais. E assim, é uma nutrição muito empática, que acolhe muito bem todos os pacientes, todas as idades, todas as classes sociais e o momento em que você está vivendo. Então, eu estou à disposição dos seus ouvintes, Cláudio, para fazer aí o diferencial e dar todo esse suporte que eles precisam agora neste momento. Estamos todos juntos, né? Em barcos diferentes, mas estamos todos juntos. Ficou esclarecido a relação do doce? A questão do doce? Sim, ficou. Agora, como é que você também analisa? A gente tem aí muita gente em casa, é evidente que chega uma hora que enche o saco ficar em casa, a gente estava acostumado lá com as nossas atividades, e a questão de você pedir alimentação pelo aplicativo, a coisa acabou dobrando, ou triplicando em algumas regiões do país. E, geralmente, esse tipo, né, de aplicativo, o mais fácil é você pedir lanche, comidas mais calorosas. Para quem já está enjoando disso, né, porque está pedindo constantemente, qual alternativa você recomendaria para ir para uma alimentação mais saudável? Então, é super legal esse item que você bate aí, que você fala, porque está ligado com o comer sustentavelmente. De uma certa forma, né, existe uma cadeia aí dentro de tudo isso. Você optar pelo mais próximo do caseiro. Essa é a primeira dica. E aí, você ter as informações de quem... Para você saber disso, você precisa ter as informações de quem está produzindo. Nós colocamos isso na história oculta dos alimentos, quando nós trazemos isso para essa nutrição integral. Que é o quê? É você pensar na trajetória desse alimento, desde quando ele saiu lá da horta até a hora de chegar à tua mesa. Então, você simpatiza pela empresa, né, que você está fazendo esse pedido, qual que é a história dela. Então, se você puder buscar essas informações, se for a um nível mais simples, você ter noção de quem que está preparando, se tem isso muito nítido, a questão do manipular, né, principalmente agora. Esse manipular corretamente os alimentos é super importante por conta da contaminação, mas isso nós enfatizamos muito de você buscar uma alimentação mais próxima do caseiro possível e você se atentar a essa história oculta do alimento. Essa empresa no qual eu estou pedindo, ela tem essa visão, né, de sustentabilidade, de optar pelos melhores alimentos para estar fornecendo a mim. Então, sempre que você for se alimentar, você pensar, eu estou nutrindo ou estou judiando desse meu corpo, né? Seu corpo é sua casa, é onde você vai viver aí por toda a sua vida. Como que você está tratando ele, né? Então, se atentar a essas questões. E nesses pedidos, procurar saber toda essa procedência, né, das escolhas alimentares que vocês estão fazendo. Então, procurar o mais caseiro possível e, quando possível, você mesmo fazer em casa, né? Mas se não tiver
Ah, eu não tenho afinidade para fazer, então procure algo que seja mais próximo do que você faria. Como é que você vê o jejum intermitente, que a maioria aí tem falado nos últimos tempos? Então, nós colocamos isso lá na frente, né? Eu não. Existem. Eu sempre gosto de trabalhar com embasamentos científicos, né? Para você ter ali o que ponderar. E assim, jejum intermitente, você fica um intervalão sem comer. Às vezes as pessoas fazem isso por conta de uma rotina doida do dia a dia ou por conta de uma dieta da moda. E aí, quando você vai comer, você acaba comendo aquele volume gigantesco, né? Porque o corpo acaba poupando energia. Ele não sabe quando é que você vai comer novamente, e aí essa energia acaba sendo instalada aí na forma de gordura. Então, eu não sou a favor, porém eu respeito muito e trago essas informações para os meus pacientes. E eles mesmo depois acabam vendo que é válido, né? Então, compensa mais nos meus planos alimentares. O paciente pega o plano, ele fica até abismado, porque tem mais coisas do que tinha antes. Simplesmente porque nós retiramos calorias vazias e colocamos alimentos. Então, você fica com um número maior de refeições, só que com volumes reduzidos. Então, você não tem esse intervalo destes jejuns, né? Um longo período sem comer. Então, você consegue trabalhar isso. Eu não sou a favor desse jejum intermitente. Já ouvi falar que nós deveríamos fazer a última refeição do dia até 19 horas. Isso é uma realidade? Isso. Eu estou me especializando, eu estou na minha segunda especialização, que é a medicina ayurvédica. E lá nós enfatizamos muito isso, é um dos embasamentos de que você reduza, sim, a quantidade. Não quer dizer você restringir essa refeição, mas você reduzir, ter um volume menor, porque você vai ter uma noite de sono melhor, não vai ter uma interferência. Então, dependendo do caso, né, você fazer uma refeição com menor volume e aí ainda pode colocar até uma ceia antes de dormir. Então, fez um jantar leve e aí pode ainda fazer uma ceia. Então, sempre enfatizando essa questão dos fracionamentos com poucos volumes. Mas o jantar é uma coisa que nós podemos sim reduzir. Você falou de medicina ayurvédica, né? Para quem não conhece, o que seria? É uma medicina milenar, né? Ela nasceu com embasamentos na Índia, só que isso atinge muito uma questão que nós chamamos de sabedoria perene, que é a sabedoria de todos os povos. Então, ela teve origem, sim, na Índia, porém ela se aplica em todo o mundo de acordo com o quê? Com a sazonalidade, com o que você tem no seu país, no seu local de origem. E aí ela vê muito essa questão que está ligado com essa medicina integral, que é essa questão emocional, que é essa questão cultural. Então, é todo o contexto em que o paciente está inserido para a prevenção de uma patologia, ou para o bem-estar, se ele não estiver nada, ou para a patologia, se já estiver instalada. Só que aí nós vamos tratar com alimentos, né? Com fitoterapia. Então, assim, o meu anseio, o meu gostar tanto de alimentos e tudo que está envolvido me faz buscar agora esse novo olhar que está muito ligado, né? Porém, traz umas coisas que a nutrição tradicional não traz,
né? E aí nós vamos linkando. Claro que eu vou ter que, em determinados momentos, agir ou somente com a nutrição, por conta, né, de questões mesmo burocráticas, ou então com a medicina ayurvédica. Mas eu ainda estou aí no período de aprendizados, ainda tem muita coisa ainda para acontecer, tem ainda um estágio na Índia, então tem muito que aprender. Que legal. Mandar um abraço aqui para o Armando Roma Filho, a Nutrição Gentil SP também está com a gente. Deisa, obrigado aí. Também Elaine está nos acompanhando. Hoje a gente conversando aqui com a Silvânia. Faltando 9 minutinhos aí para terminar a nossa live aqui no Instagram. E para você que está acompanhando na Rádio Palermo, radiopalermo.com.br, também a nossa gratidão. Queria que você contasse um pouquinho do trabalho que você realiza lá no Instituto Evoluir. O Instituto está com as atividades presenciais suspensas, as online continuam. E queria que você contasse lá do espaço, né, que você administra lá dentro. Sim, dentro do Instituto Evoluir, eu atuo como nutricionista, né, esse olhar clínico e olhar comportamental. E nós temos dentro do Instituto o Café da Abuela, que eu convido a todos a conhecerem quando nós voltarmos, né, disso tudo. É um lugar bem aconchegante. Tem o site do Instituto Evoluir, lá possui fotos. Então, assim, é um lugar muito agradável no meio da selva de pedras, né? Porque você entra no Instituto e no jardim onde está localizado o café e parece que você está em um lugar totalmente diferente, né? Totalmente diferente do que no centro de São Paulo. Lá nós trabalhamos muito essa questão da alimentação alimentação caseira mesmo, eu não digo nem mais próxima, alimentação caseira, alimentação fresca, feita na hora, essa importância de você ter toda essa procedência da compra do alimento até chegar lá na degustação final. Então eu me preocupo muito com isso. É uma alimentação mais voltada para o vegetariano. Então, por exemplo, nós servimos lá uma feijoada vegetariana para quem ainda Bom não demais. experimentou. Você já experimentou, Cláudio? Já fui lá com a minha esposa num curso e experimentamos. Então nós trazemos o quê? Pratos tradicionais da gastronomia, mas com esse novo olhar de agregar valor nutricional. Então, tem o prato tradicional, o que eu posso fazer ali para reduzir o que seria, né, uma gordura ruim? O que eu posso, mas sempre aliando o quê? Essa questão do sabor, porque às vezes você está comendo uma coisa que é dita saudável, mas não tem sabor. As pessoas, né, acham muito isso. E eu sou muito crítica em relação a isso, porque eu acho que tem que ser gostoso. E quando você coloca esse carinho, essa responsabilidade, né, a procedência, essa questão de agregar valor nutricional, eu vou incluindo todos esses itens e tentando fornecer o melhor. Então, para quem não conhece, vá nos visitar assim que essa pandemia acabar. No momento, nós não estamos funcionando, em funcionamento. Então, nós optamos mesmo por respeitar, né? Até foi liberado, eu poderia estar atuando na questão da alimentação, tomando todas as medidas cabíveis, mas eu prefiro respeitar neste momento. E aí, voltaremos em breve com força total, se Deus quiser. Com certeza, né? Vamos ver o mais brevemente aí possível. Bom, para finalizar, queria que você deixasse seu Zap de novo, seu Instagram, Face, o pessoal te procurar. Vamos lá. WhatsApp 94711-1992. O meu Facebook e o meu Instagram,
é nutricionista Silvânia Gomes de Carvalho. Então, pode entrar em contato. Vamos fazer um acolhimento, que é o que eu faço no Evoluir. O que é esse acolhimento? É você me contar um pouquinho tudo isso que está acontecendo, e aí nós vamos traçar juntos o melhor plano. Quando eu digo traçar juntos, é porque é a dupla, não é eu somente sozinha no atendimento prescritivo, né? Isso é muito válido para o paciente neste momento. Então, encarar a realidade e ajustarmos da melhor forma possível. Estamos aí nesses atendimentos online. Pode entrar em contato também pelo Instituto Evoluir, se preferir. E eu estou à disposição, Cláudio, dos seus ouvintes, para fazer um trabalho diferenciado. Legal, gratidão aí por ter aceitado o nosso convite. E vamos ver se a gente marca outras, falando de outros alimentos, outras informações que você tem muito aí. É um campo muito amplo, né? Nós ficaríamos aqui o dia todo falando de alimentação. Então, eu estou à disposição. O que você precisar, eu estou por aqui. Legal, gratidão e bom trabalho aí. Vai ser um bate-papo bem bacana e quero as suas perguntas aí para a nossa convidada. Bom dia, Silvânia, tudo bom? Olá, bom dia. Seja bem-vinda. Só ajustar aqui. Como é que tá aí de quarentena, isolamento? Só um minuto. Você tá me vendo, Cláudio? Tô te vendo, tá? Tô te vendo e ouvindo normal. Então, eu não... Acho que eu tô com um probleminha aqui, mas vamos seguir. Eu estou bem, graças a Deus, na medida do possível, né? Eu sempre gosto de uma frase assim: por trás desse caos existe uma ordem inabalável. Verdade. Você está em home office também, né? Estou. O meu conselho, ele liberou, porque antes dessa pandemia não era liberado para nós o atendimento online. E aí, com todo esse reajuste, né, ele liberou e agora nós estamos fazendo atendimento online, que é o mesmo atendimento numa prática de consultório, só que algumas informações a gente deixa para colher lá mais para frente, por exemplo, aferições corporal. Então, isso que na verdade não é nem tão importante agora, né? É mais esse ajuste mesmo diante desse novo episódio, né? Dessa nova ocorrência aí na vida de todo mundo. Então, isso não é nem tão importante agora. E aí, essas informações a gente deixa para depois. Então, o atendimento está sendo via online e está sendo muito necessário, porque como é novo para todo mundo, né? E esse turbilhão de informações, eu sempre falo que mais informação não quer dizer melhor conhecimento. E aí, o que está acontecendo? Os transtornos alimentares, né? A questão de compulsão. Eu estou com muito paciente com compulsão. Então, é um olhar diferente, né, para esse problema, né? E que, assim, como eu trabalho a nutrição comportamental, isso me deixa muito feliz, porque eu vejo a eficiência nessa questão comportamental muito nítida agora nesse episódio que nós estamos passando. Todo mundo tem até brincado nas redes sociais que quando terminar esta pandemia vai sair com outro corpo, né, com alguns quilos a mais, porque muita gente está a todo momento em casa. Tem alguns que estão trabalhando fora, tal, continua ainda naquela rotina antes da pandemia, mas a grande maioria, principalmente crianças e adolescentes que não estão tendo aula, tem aquela questão de você estar comendo toda hora e muitas das vezes você está comendo ali não coisas muito saudáveis, né, para o corpo humano. Nesse seu contato com seus clientes, quais que são as queixas mais comuns aí em época de pandemia? É o consumo a todo momento. A todo momento. E aí,
por isso que eu sempre enfatizo, né? A minha felicidade de trabalhar esse novo olhar da nutrição comportamental, Cláudio, por quê? Porque vem trazer à tona essa questão da educação alimentar, mas de um jeito muito simples, de um jeito não restritivo, de um jeito de que você pode comer de tudo, mas não tudo, de um jeito de você resgatar velhos hábitos que, na verdade, devido, claro, como eu falei, essa questão de várias informações, né? As pessoas às vezes fazem as coisas por falta de desconhecimento, não conhece aquilo e vai fazer. Mas aí, o que acontece? Você tendo essa noção, você resgatando que os 5 sentidos ao comer, a atenção plena, que é uma coisa que eu bato bastante na tecla, são ferramentas simples que as pessoas podem adotar aí na rotina do dia a dia e ter uma nova percepção. É claro que assim, não podemos, eu sempre tomo muito cuidado, em tudo que eu vou falar. Por quê? Principalmente nesses momentos, né, que está todo mundo perdido. É uma situação nova para todo mundo e cada organismo é único. Então, o que acontece? Às vezes as pessoas vêm falar, come determinado alimento que é bom para a imunidade. Você vê muito isso, né? Só que, de repente, aquele alimento, se ele for de encontro com alguma patologia instalada da pessoa, ela pode prejudicar. Então, tomar muito cuidado com isso. E tomar cuidado também ao falar com o público, porque de repente você está querendo atingir um público e a gente sabe, nesse momento, o quanto as pessoas estão com dificuldade até para comprar mantimentos. Né? Sim, é verdade. Pois é, então como é que vai ficar falando, olha, come isso, come aquilo, o que nós podemos fazer? Eu sempre enfatizo. Essa avaliação individual para você realmente ver dentro do seu contexto o que cabe a você nesse momento. Então, a ocasião é nova para todo mundo, inclusive para mim, que vivo nesse ramo da alimentação aí há mais de 15 anos. E aí você ajustar a essa rotina, tomar cuidado, porque quando principalmente esses memes aí da internet, né, que todo mundo vai sair mais gordo, que vai sair. Isso já é um pezinho para transtornos alimentares, né? Tomar muito cuidado com isso. Não tem como não elevar o peso, porque as pessoas estão sem fazer atividade física, às vezes não tem como fazer dentro de casa. Então, sim, é um consumo alimentar maior. Só que você tentar minimizar os impactos dentro desse episódio, isso é muito importante. E não cair também para um público que tem mais acesso na questão da ortorexia. Você sabe o que é? Não sei. Ortorexia. Isso. É o querer comer saudável, totalmente. Tá. Então, acaba sendo um transtorno. Então, nós não conseguimos hoje, principalmente na rotina corrida do dia a dia. E o que é esse comer saudável, né? Não inclui um doce, não inclui uma sobremesa, principalmente no momento agora no âmbito familiar. Então, tudo isso que eu viso é minimizar os impactos dentro desse período, só que lidando com a realidade de cada um. Então, eu já trabalhava esse tema lá há muito tempo, quando eu me especializei em nutrição clínica, só que eu tenho esse olhar aí para nutrição comportamental, que não é uma nova especialidade da nutrição, é um novo olhar que tem mais empatia, que vai levar então em consideração todo esse contexto do paciente, né? Porque comer é um ato social, envolve muitas coisas. Sim. E aí, o que acontece? A nutrição, por muitos anos, ela foi baseada em uma abordagem mais racional dos alimentos, né? Nós estudamos muito sobre calorias, nutrientes, corpo humano, mas nós estudamos pouco sobre o quê? Sobre o ser humano, principalmente nesses aspectos sociais, culturais.
Então, isso está trazendo muito à tona essa questão emocional, né? E aí, a nutrição comportamental me traz ferramentas no qual eu posso utilizar com o meu paciente para trabalhar isso, essa questão emocional. Você identificar qual que é o tipo de fome que você está sentindo naquele momento, você identificar o que realmente o seu corpo precisa, a sensação de saciedade, porque as pessoas perdem, né, essa sensação de saciedade e ficam na compulsão. Então, hoje eu vou trazer 4 itens que, assim, muito sucintos, porque o nosso tempo é pouco para um assunto tão amplo, mas que já vai dar essa consciência das pessoas aí ao se alimentarem. Se você quiser fazer alguma pergunta, viu, Cláudio, pode fazer, tá bom? Antes da gente ir para o primeiro item, só mandar um abraço aqui para o Silvio Donizete, que está lá em Minas Gerais, a Ana Ruper, que está em Santa Catarina, Denise Roncari também está acompanhando a gente, a Bel Bahia também entrou aqui, Gorilas Fitness também entrou aqui acompanhando a gente. Vamos lá para a primeira dica, né? Primeiro item. Sim, então nessa nutrição, que nós chamamos aí da nutrição integral ou nutrição comportamental, ela está dentro aí do modelo, né, de medicina integral, que está sendo cada vez mais adotado pelos profissionais aí nas diversas especialidades. E isso vem contribuindo cada vez mais para esse nosso entendimento de natureza multinível, de doença e cura, né? Emergindo um modelo mais abrangente, mais eficiente. Por quê? A medicina convencional, ela vê essencialmente causas físicas para as doenças físicas e por isso prescreve intervenções físicas, né? É fato, eu sempre ressalto isso, que em grande medida, por exemplo, se você for atropelado por um ônibus, você tem uma fratura, com certeza você precisa aí de uma interferência física, né? Mas a maioria das doenças tem causas e curas que incluem aí os componentes emocionais, mentais, espirituais, que não tem a ver com religião, não é isso, né? Tanto é que a Organização Mundial da Saúde, ela traz um novo conceito de saúde sendo, então, um estado dinâmico, de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social, e não meramente aí a ausência de doença ou de uma enfermidade. Então, como eu disse, né, a nutrição comportamental está muito ligada com isso, porque ela analisa todo esse contexto que o paciente está inserido e em que momento, qual é o momento da vida dele, né? Qual o momento que ele está passando para melhor nós aplicarmos um plano alimentar ali. E se não for um plano alimentar, tomar muito cuidado nessa questão de você falar generalizado para todo mundo, o que realmente pode ser benéfico nesse momento. Então, a nutrição vai ser essencial aí para a nossa sobrevivência, ela é uma necessidade psicoemocional e essa nossa relação, ela está enraizada com a nossa mais antiga e primitiva psique, né? É um ritual muito importante, cheio de significados cultural, né? É uma prática de saúde que eu digo com efeitos profundos. Então, se você se alimentar bem, vai ter um impacto. Se você se alimentar mal, vai ter outro impacto. Então, comer sabiamente tem esse impacto que pode ser positivo sobre todos os outros aspectos aí da vida. Só que na nossa cultura é muito fácil comer inadequadamente há vários fatores aí que nós temos. Viver perto da sobrevivência fez com que nós desejássemos alimentos com calorias mais concentradas, que aí inclui açúcar, o sal, a gordura, que a gente sabe que dá aquele sabor aos alimentos mais chamativos.
E Sim. essa tendência que nós temos a lambiscar, a beliscar aí continuamente, né? E hoje nós temos à disposição, por toda parte, principalmente. Deu uma travada aí na sua imagem. Vamos ver se retorna aí, você Oi? continua. Ah, agora voltou. Retornou? Voltou. Ok. Então, comer conscientemente bem exige um compromisso sério, e tem que ser sempre renovado, principalmente por conta dos ciclos que nós passamos. Então, por exemplo, agora entra um novo olhar alimentar. Os processos fisiológicos, na questão de idade, na questão de patologia, cada organismo vai precisar de um plano alimentar adequado para o momento que ele está vivendo. Porém, como eu disse, algumas coisas são universais e nós vamos abordar, que é o quê? O comer com atenção, o comer significativamente, comer os melhores alimentos e comer sustentavelmente. Claro que, assim, é muito sucinto, o nosso tempo é curto, mas eu vou tentar pegar alguns itens que a gente pode utilizar agora para esse momento, tá? Então, por exemplo, Sim. o comer com atenção plena. O que eu trabalho? Eu trabalho o Mindful Eating, que é um embasamento do Mindfulness, que apesar de estar, Cláudio, super na moda, não é tão recente. Isso nasceu na década de 70 com um médico chamado Jon Kabat-Zinn. Ele aplicou em diversas alas que ele tinha em um hospital em Massachusetts, em vários pacientes com diferentes problemas. Então, tinha pacientes com dores crônicas, pacientes com compulsões. E aí, para cada patologia, foi criado um estudo. E para a parte da alimentação, que entra essas compulsões, ou até mesmo a restrição alimentar, porque tem gente que fica nervoso e não come. E tem gente que fica, né? E tem gente que fica nervoso e come demais. Então, dependendo do sentimento, isso pode ser uma restrição ou uma compulsão. E aí, o Jon Kabat-Zinn, ele, desse estudo na parte de alimentação, formou-se, então, o Mindful Eating, que é esse comer com atenção plena, que significa ser estar presente no momento atual. E isso você pode fazer no decorrer do dia, porque o que eu tenho muito visto aí, nós temos hoje em dia um turbilhão de lives, né? Essa questão de você se conectar, então vem muito à tona, tá muito na moda. Só que o que eu percebo, as pessoas às vezes passam o dia inteiro agitadas e aí só vão ficar plenas naquele momento de uma meditação, por exemplo. Só que, e as outras 23 horas, como é que funciona, né? Então, poxa, não estenda isso para a sua rotina do dia inteiro. E como que eu faço isso? Trabalhando a atenção plena em todos os momentos. Atenção plena, você estar presente no momento, não quer dizer que você precisa esvaziar a mente. Então, ele tem embasamento em práticas meditativas. Que legal. Teve um fundamento, o Jon Kabat-Zinn, ele teve um fundamento pela prática do budismo, mas quando ele traz isso para a aplicabilidade na área da saúde, ele não visa esvaziar a mente, ter relaxamento, você entrar em êxtase, não é isso. É você somente trazer essa atenção plena para o momento presente. Então, ao simples fato de você trazer essa atenção plena no ato de comer, você começa a despertar os sentidos que nós deixamos lá atrás. Então, por exemplo, hoje em dia, você pega uma amostra grátis, tem uma quantidade pequena. E aí, o que você faz?
você degusta aquela quantidade. Sim. E por que você acha que funciona tão bem? Porque as pessoas resgatam isso, né? Uma quantidade pequena, e aí tem aquele mastigar, tem aquele sentir. E nós precisamos trazer isso para o momento atual, né? Então, você estabelecer horários para essa alimentação é super importante nesse momento. Então, de tudo que as pessoas vêm me trazendo nessas consultas, a primeira coisa que eu vou ajustar é essa questão do horário que está desregrado para todo mundo. Né? Então, tipo, trocando a noite pelo dia, tem uma compulsão maior. Comer assistindo, isso tem um impacto muito grande, né? Pensa na diferença que é você comer num ambiente reunido com a família, né? Vocês ali sem distratores, tirar totalmente os distratores nesse momento, celular, que as crianças gostam, Sim. enfim. Pensa como é comer num ambiente desse e comer em frente à televisão, assistindo, né? Escutando um monte de coisas que a gente Você nem sente o gosto. Você entra naquela sintonia, né? E aí esse comer com atenção plena, ele tá ligado na satisfação, na qualidade e não na quantidade. Então, quando você começa a ter essas noções, né, do que comer, do que o meu corpo está realmente precisando. Tem uma dica que eu sempre falo, que se tiver com compulsão, troca a mão dominante. Então, por exemplo, se eu como com a direita, eu estou com compulsão, eu vou comer com a esquerda. Por quê? Eu vou levar um tempo maior, né? Então já é uma técnica diferente. Você ter esse ambiente familiar, por exemplo, estou com os filhos em casa, envolva eles na preparação dos alimentos. Então, lava isso, corta isso, fica mais atrativo para as crianças estarem ali aceitando o alimento. Eu trabalho muito educação alimentar com as crianças e, na verdade, as crianças são mais fáceis até do que com os adultos, né? Então eu tenho mais facilidade até mesmo de introduzir algo com a criança do que com o adulto. Então, você, neste momento das refeições, estabelecer horários. Eu sempre gosto assim, mais refeições com poucos volumes. Porque eu não fico um intervalo muito grande sem comer, porque as pessoas ficam, às vezes, num intervalão sem comer, Cláudio. E aí, quando vão comer, querem comer, né, aquele prato. Então, compensa mais você comer uma quantidade menor, só que fazer várias refeições ao dia. E aí, você ter cuidado no quê? Nesses beliscos entre as refeições. Então, quando for ao supermercado, por exemplo, fazer uma lista de compras antes de ir. Porque senão você acaba comprando de tudo, menos o que precisava, né? Então você tem uma lista de compras, inclua o melhor remédio para a imunidade é o quê? É você ingerir todos os grupos alimentares. E isso não é só neste momento de pandemia. Eu sempre bati nessa tecla muito forte. Por quê? Porque se você estiver bem, com a sua imunidade boa, você consegue ter sustentação para combater um vírus, para lidar com uma patologia, se ela já estiver instalada, ou então até mesmo na questão de prevenção. Então eu trabalho tanto promoção de saúde, se já tiver uma doença instalada, como a prevenção de futuros agravos ou de uma doença. Então, se você tem o hábito de comer todos os grupos alimentares, você tem essa imunidade equilibrada. E aí, o que são esses grupos alimentares? Carboidratos, proteínas,
frutas, legumes, verduras. Uma coisa que eu sempre gosto de falar também, essa questão Sim. do... Às vezes o paciente não faz por falta do desconhecimento, né? Então, quanto maior for esse conhecimento, melhor vai ser a autonomia para ele estar fazendo as escolhas certas. E aí, nós temos, hoje em dia, você pode até baixar, a CEAGESP disponibiliza os alimentos da safra, alimentos da época. É um alimento que tem, se você não tiver condições, por exemplo, de estar comprando, não é nem condições, às vezes não tem acesso mesmo à questão de não ter agrotóxicos. Então, o CEAGESP disponibiliza essa lista, que são os alimentos da época, os alimentos da safra. Então, é um alimento que tem menos agrotóxico, é um alimento que está num valor nutricional maior, é um alimento que está com valor, um custo mais reduzido. E aí você, então, explorar neste momento esses alimentos. Quando nós colocamos isso na questão cultural, é você comer um alimento da sua região. Então, se hoje em dia eu falar assim, olha, vocês vão aumentar a imunidade comendo vamos supor, a linhaça dourada que foi colhida na aurora boreal ao som da música, todo mundo vai atrás disso. Todo mundo vai atrás disso. Então, assim, alimentos milagrosos, né? Sendo que você pode organizar essa questão da imunidade, tendo esse balanço de estar ingerindo todos os grupos alimentares. Ai, Silvânia, eu tenho dúvida, eu não sei. Então, sim, procure um profissional para que a gente possa fazer esse ajuste do que realmente o seu corpo precisa. Eu só trabalho com restrição de determinados alimentos, Cláudio, quando a pessoa tem uma patologia e ela não pode comer aquilo. Ou então ela fala, Silvânia, não me desce, eu realmente não como isso. Então eu respeito esse hábito alimentar e eu vou levar em consideração se ela tiver alguma restrição. Mas se não, nós podemos trabalhar com todos os grupos alimentares. E isso, nesse momento, é super importante. Então, assim, quanto mais in natura for, melhor. Quanto menos processado, né? Então, dar preferências para os alimentos in natura. Você observar se você está descascando mais ou desembalando mais. Sim. Eu sempre falo para fazer um recordatório alimentar. Então, por exemplo, você pega o dia inteiro tudo que você comeu, anota. Se você achar que ali não tá legal, aí você, poxa, aqui eu tive uma compulsão alimentar. Qual era o sentimento que eu estava sentindo nesse momento? Ah, eu estava eufórica, eu estava na frente da televisão e aí acabei comendo um pouco mais. Então, o que você realmente precisava? Era de comida? Não. Era conversar com alguém, era estar no ambiente adequado, era fazer uma plantação, que hoje em dia também, nesse momento, para quem tem espaço, ou até mesmo para quem não tem, é uma prática super legal de você fazer, pelo menos para ervas. Por exemplo, pega uma garrafa PET, vai lá, planta coentro, salsinha, hortelã, o que for de gosto. Nós estamos trabalhando uma terapia e nós estamos trabalhando também o quê? Redução de custo, porque R$2 que você compraria uma erva, né, numa feira, você já está reduzindo esse custo. Então, são coisas que nós podemos aí fazer neste momento. Aliás, então, a feira está cara.
Pois é, então, e aí começar a ter essa consciência alimentar. Eu sempre falo também que assim, as mudanças não acontecem da noite para o dia, né? Quem aumentou o peso, quem engordou, não engordou da noite para o dia, levou um processo. Da mesma forma, vai ser esse processo gradativo de educação alimentar. Então, nós vamos trabalhando, só que se eu tomava, isso eu pego bastante também, 500 ml de água. Eu passei a tomar 600, olha o avanço que já foi, né? Eu aumentei 100 ml. Então, são pequenas mudanças, Cláudio, que vai se tornar um hábito. Vai se tornar um hábito legal lá mais para frente. Aí nós temos... Pode falar. Deixa eu só comentar aqui, Vanessa Max Prime está com a gente, Bruno Sereno, Eduardo Alves, a Roseli, né? Rose Lemos, Banzu Artes Oficial e a Lady dos Reis também estão aqui nos acompanhando. Para quem está ouvindo aí pela Rádio Palermo, a gente está conversando com a nutricionista Silvânia Carvalho, que tem um trabalho bem bacana. E a minha esposa até assistiu uma das suas aulas lá no Instituto Evoluir e achei interessante a abordagem, como você está abordando aqui, esse tema que é tão importante, que é a questão da nutrição. Você falou de algumas crenças que a gente tem, né, que a maioria das pessoas tem, e uma delas é aquela questão do açúcar, né? A gente está chegando aí no período muito frio, esses dias estão sendo aí muito frios também, a gente nem está no inverno propriamente dito, mas é muito comum você ouvir, né, as pessoas falarem que quando entra o inverno, uma temporada de muito frio, a vontade de comer açúcar ou alimentos gordurosos e calorosos aumenta cada vez mais. Você, como nutricionista, como é que vê esse tipo de opinião? Então, como eu disse, pode comer de tudo, mas não tudo. Claro que açúcar branco, açúcar refinado, é sempre uma questão muito delicada de se trabalhar, né? Porque é uma caloria vazia, não te traz nutriente nenhum. E ele está muito embutido nesses alimentos industrializados, né? Nesses alimentos mais calóricos. E aí não só o açúcar, né? A questão de sal, de gordura também. Então, no processo de educação alimentar, nós vamos reduzindo isso aos poucos, até esse paladar, ele fica tão afinado que ele mesmo não sente mais a necessidade de consumir. Mas isso num processo de tratamento, né, de acompanhamento do nutricionista e um processo gradativo. Agora, a dica para este momento. Por exemplo, me deu a vontade de comer aquele doce, que né, tem uma compulsão aí por doce. A primeira coisa que você vai fazer, toma água. Porque, às vezes, é sede, não era vontade de comer doce. E, de repente, isso está muito ligado com os tipos de fome. Porque essa fome aí é uma fome celular, tá? Tem a ver com a questão fisiológica, tem a ver com a hidratação. Então, o que acontece? Me vem aquela vontade e eu acho que é o doce. Só que é o meu cérebro pedindo para que eu me hidrate. Então, a primeira coisa a fazer é beber água. Se realmente não passar, Cláudio, eu estou ainda com a vontade do doce, o que eu peço? O que você pode fazer aí? Que, assim, existe um leque muito grande. Eu posso comer uma fruta antes de ingerir esse doce. Eu vou ingerir uma fruta, o que acontece? Já me dá aquela saciedade. E aí depois eu parto para o doce. Com certeza eu vou reduzir esse doce. Outra dica. Se for um doce, se eu for persistir no doce, que eu escolha a melhor versão desse doce.
Então, por exemplo, se for um chocolate, que eu escolha um chocolate com teor de cacau maior. Se for um doce, o que que eu posso colocar nesse leque? Eu mesma fazer esse doce. Por quê? Eu sei o que eu estou colocando, os ingredientes que eu estou colocando. Dentro desse novo olhar aí da nutrição, Cláudio, nós vamos levantar tudo isso, por quê? Porque se você tiver, né, essa afinidade, né? Porque tem gente que não gosta de cozinhar, mas é uma... Não, de repente, eu quero tentar. Então, inclui essa questão de você testar receitas, de você... não saiu certo, mas fui eu que fiz, e aí com o tempo eu vou conseguindo. Ou então, se eu não gosto de cozinhar, eu respeito também isso. E aí você vai indicar que essa pessoa compre em algum lugar que seja o mais próximo do caseiro possível. Então tem tudo isso que a gente pode começar a pensar. Então primeiro eu vou beber água, se persistir eu como uma fruta, se persistir eu vou optar pelo melhor doce. Então a nutrição comportamental não quer dizer que você vai comer sem critérios. Você tem que ter critérios. E aí, dentro da degustação desse doce, eu despertar todos esses sentidos. Qual é o momento que eu estou passando? Então, se eu sentir um momento emocional, eu não estou precisando de comida nesse momento. Eu estou precisando de outra coisa. Por isso é importante você fazer um recordatório alimentar do dia inteiro. Então, uma das dicas para esse momento, na compulsão do doce, é isso. Outra dica que se estende, por exemplo, uma pizza no final de semana. Pode, Nutri? Pode, lógico que pode. Mas o que que eu faço? Eu posso fazer um prato de salada para acompanhar essa pizza. Com certeza, eu vou reduzir quantidade. Entendeu? Então, assim, sempre priorizar os alimentos in natura. Então, priorizei alimentos in natura. Pode entrar uma guloseima de vez em quando? Pode, porque se eu comer, né, com equilíbrio durante 6 dias, não vai ser um dia que vai fazer diferença. Eu não gosto do termo o dia do lixo, eu jaqueiro. Não existe isso. Existe o dia que, principalmente no momento em que nós estamos vivendo, no qual tem pessoas que estão passando necessidades, né? Então, assim, você pode comer, mas comer com essa consciência. E aí, comer com essa consciência envolve tudo isso. Você resgatar esses sentidos, você saber o que que o seu corpo está sentindo. Nós temos uma prática que se chama Body Scan, que é esse escaneamento corporal. É você saber exatamente, e isso nós vamos ensinando em cada consulta, o que que o seu corpo está precisando naquele momento. Isso é muito aplicado, por exemplo, num paciente diabético. Ele identificar o que realmente o corpo está precisando naquele momento, para ele não ter uma hipoglicemia, para ele não ter uma elevação de glicemia. Então, isso se estende para toda essa consciência alimentar. Claro, são passos pequenos, mas que você já traz essa nova percepção, né? De você estar comendo conscientemente. Quer fazer alguma pergunta? Não, só queria que você deixasse aí, só para, senão a gente acaba esquecendo, os seus canais aí de interação para quem se interessar por essa abordagem, te procurar. Sim, eu tenho o Facebook, nutricionista Silvânia Gomes de Carvalho. Tenho o Insta também, nutricionista Silvânia Gomes de Carvalho. Estou com um novo WhatsApp para quem quiser me adicionar, 94711-1992. Vou deixar lá também, já tem lá nos meus canais. E assim, é uma nutrição muito empática, que acolhe muito bem todos os pacientes, todas as idades, todas as classes sociais e o momento em que você está vivendo. Então, eu estou à disposição
dos seus ouvintes, Cláudio, para fazer aí o diferencial e dar todo esse suporte que eles precisam agora neste momento. Estamos todos juntos, né? Em barcos diferentes, mas estamos todos juntos. Ficou esclarecido a relação do doce? A questão do doce? Sim, ficou. Agora, como é que você também analisa? A gente tem aí muita gente em casa. É evidente que chega uma hora que enche o saco ficar em casa. A gente estava acostumado lá com as nossas atividades. E a questão de você pedir alimentação pelo aplicativo, a coisa acabou dobrando, ou triplicando em algumas regiões do país. E, geralmente, esse tipo, né, de aplicativo, o mais fácil é você pedir lanche, comidas mais calorosas. Para quem já está enjoando disso, né, porque está pedindo constantemente, qual alternativa você recomendaria para ir para uma alimentação mais saudável? Então, é super legal esse item que você bate aí, que você fala, porque está ligado com o comer sustentavelmente. De uma certa forma, né, existe uma cadeia aí dentro de tudo isso. Você optar pelo mais próximo do caseiro. Essa é a primeira dica. E aí, você ter as informações de quem... Para você saber disso, você precisa ter as informações de quem está produzindo. Nós colocamos isso na história oculta dos alimentos, quando nós trazemos isso para essa nutrição integral. Que é o quê? É você pensar na trajetória desse alimento, desde quando ele saiu lá da horta até a hora de chegar à tua mesa. Então, você simpatiza pela empresa, né, que você está fazendo esse pedido, qual que é a história dela. Então, se você puder buscar essas informações, se for a um nível mais simples, você ter noção de quem que está preparando, se tem isso muito nítido, a questão do manipular, né, principalmente agora. Esse manipular corretamente os alimentos é super importante por conta da contaminação, mas isso nós enfatizamos muito de você buscar uma alimentação mais próxima do caseiro possível e você se atentar a essa história oculta do alimento. Essa empresa no qual eu estou pedindo, ela tem essa visão, né, de sustentabilidade, de optar pelos melhores alimentos para estar fornecendo a mim. Então, sempre que você for se alimentar, você pensar, eu estou nutrindo ou estou judiando desse meu corpo, né? Seu corpo é sua casa, é onde você vai viver aí por toda a sua vida. Como que você está tratando ele, né? Então, se atentar a essas questões. E nesses pedidos, procurar saber toda essa procedência, né, das escolhas alimentares que vocês estão fazendo. Então, procurar o mais caseiro possível e, quando possível, você mesmo fazer em casa, né? Mas se não tiver, eu não tenho afinidade para fazer, então procure algo que seja mais próximo do que você faria. Como é que você vê o jejum intermitente, que a maioria aí tem falado nos últimos tempos? Então, nós colocamos isso lá na frente, né? Eu sempre gosto de trabalhar com embasamentos científicos, né? Para você ter ali o que ponderar. E assim, jejum intermitente, você fica um intervalão sem comer. Às vezes as pessoas fazem isso por conta de uma rotina doida do dia a dia ou por conta de uma dieta da moda. E aí, quando você vai comer, você acaba comendo aquele volume gigantesco, né? Porque o corpo acaba poupando energia. Ele não sabe quando é que você vai comer novamente
e aí essa energia acaba sendo instalada aí na forma de gordura. Então, eu não sou a favor, porém eu respeito muito e trago essas informações para os meus pacientes. E eles mesmo depois acabam vendo que é válido, né? Então, compensa mais nos meus planos alimentares. O paciente pega o plano, ele fica até abismado, porque tem mais coisas do que tinha antes. Simplesmente porque nós retiramos calorias vazias e colocamos alimentos. Então, você fica com um número maior de refeições, só que com volumes reduzidos. Então, você não tem esse intervalo desses jejuns, né? Um longo período sem comer. Então, você consegue trabalhar isso. Eu não sou a favor desse jejum intermitente. Já ouvi falar que nós deveríamos fazer a última refeição do dia até 19 horas. Isso é uma realidade? Isso. Eu estou me especializando, eu estou na minha segunda especialização, que é a medicina ayurvédica. E lá nós enfatizamos muito isso, é um dos embasamentos, de que você reduza, sim, a quantidade. Não quer dizer você restringir essa refeição, mas você reduzir, ter um volume menor, porque você vai ter uma noite de sono melhor, não vai ter uma interferência. Então, dependendo do caso, né, você fazer uma refeição com menor volume e aí ainda pode colocar até uma ceia antes de dormir. Então, fez um jantar leve e aí pode ainda fazer uma ceia. Então, sempre enfatizando essa questão dos fracionamentos com poucos volumes. Mas o jantar é uma coisa que nós podemos sim reduzir. Você falou de medicina ayurvédica, né? Para quem não conhece, o que seria? É uma medicina milenar, né? Ela nasceu com embasamentos na Índia, só que isso atinge muito uma questão que nós chamamos de sabedoria perene, que é a sabedoria de todos os povos. Então, ela teve origem, sim, na Índia, porém ela se aplica em todo o mundo de acordo com o quê? Com a sazonalidade, com o que você tem no seu país, no seu local de origem. E aí ela vê muito essa questão que está ligado com essa medicina integral, que é essa questão emocional, que é essa questão cultural. Então, é todo o contexto em que o paciente está inserido para a prevenção de uma patologia, ou para o bem-estar, se ele não estiver nada, ou para a patologia se já estiver instalada. Só que aí nós vamos tratar com alimentos, né? Com fitoterapia. Então, assim, o meu anseio, o meu gostar tanto de alimentos e tudo que está envolvido, me faz buscar agora esse novo olhar que está muito ligado, né? Porém, traz umas coisas que a nutrição tradicional não traz, né? E aí nós vamos linkando. Claro que eu vou ter que, em determinados momentos, agir ou somente com a nutrição, por conta, né, de questões mesmo burocráticas, ou então com a medicina ayurvédica. Mas eu ainda estou aí no período de aprendizados, ainda tem muita coisa ainda para acontecer, tem ainda um estágio na Índia, então tem muito que aprender. Que legal. Mandar um abraço aqui para o Armando Roma Filho, a Nutrição Gentil SP também está com a gente. Deisa, obrigado aí. Também Elaine está nos acompanhando. Hoje a gente conversando aqui com a Silvânia. Faltando 9 minutinhos aí para terminar a nossa live aqui no Instagram. E para você que está acompanhando na Rádio Palermo, radiopalermo.com.br, também a nossa gratidão. Queria que você contasse um pouquinho do trabalho que você realiza
lá no Instituto Evoluir. O Instituto está com as atividades presenciais suspensas, as online continuam. E queria que você contasse lá do espaço, né, que você administra lá dentro. Sim, dentro do Instituto Evoluir, eu atuo como nutricionista, né, esse olhar clínico e olhar comportamental. E nós temos dentro do Instituto o Café da Abuela, que eu convido a todos a conhecerem quando nós voltarmos, né, disso tudo. É um lugar bem aconchegante. Tem o site do Instituto Evoluir, lá possui fotos. Então, assim, é um lugar muito agradável no meio da selva de pedras, né? Porque você entra no Instituto e no jardim onde está localizado o café e parece que você está em um lugar totalmente diferente, né? Totalmente diferente do que no centro de São Paulo. Lá nós trabalhamos muito essa questão da alimentação alimentação caseira mesmo, eu não digo nem mais próxima, alimentação caseira, alimentação fresca, feita na hora, essa importância de você ter toda essa procedência da compra do alimento até chegar lá na degustação final. Então, eu me preocupo muito com isso. É uma alimentação mais voltada para o vegetariano. Então, por exemplo, nós servimos lá uma feijoada vegetariana para quem ainda não experimentou. Você já experimentou, Cláudio? Já, fui lá com a minha esposa num curso e experimentamos. Então, nós trazemos o quê? Pratos tradicionais da gastronomia, mas com esse novo olhar de agregar valor nutricional. Então, tem o prato tradicional, o que eu posso fazer ali para reduzir o que seria, né, uma gordura ruim? O que eu posso, mas sempre aliando o quê? Essa questão do sabor, porque às vezes você está comendo uma coisa que é dita saudável, mas não tem sabor. As pessoas, né, acham muito isso. E eu sou muito crítica em relação a isso. Porque eu acho que tem que ser gostoso. E quando você coloca esse carinho, essa responsabilidade, né, a procedência, essa questão de agregar valor nutricional, eu vou incluindo todos esses itens e tentando fornecer o melhor. Então, para quem não conhece, vá nos visitar assim que essa pandemia acabar. No momento, nós não estamos funcionando, em funcionamento. Então, nós optamos mesmo por respeitar, né? Até foi liberado, eu poderia estar atuando na questão da alimentação, tomando todas as medidas cabíveis, mas eu prefiro respeitar neste momento. E aí, voltaremos em breve com força total, se Deus quiser. Com certeza, né? Vamos ver o mais brevemente aí possível. Bom, para finalizar, queria que você deixasse seu Zap de novo, seu Instagram, Face, o pessoal te procurar. Vamos lá. WhatsApp 94711-1992. O meu Facebook e o meu Instagram é nutricionista Silvânia Gomes de Carvalho. Então, pode entrar em contato. Vamos fazer um acolhimento, que é o que eu faço no Evoluir. O que é esse acolhimento? É você me contar um pouquinho tudo isso que está acontecendo, e aí nós vamos traçar juntos o melhor plano. Quando eu digo traçar juntos, é porque é a dupla, não é eu sozinha no atendimento prescritivo, né? Isso é muito válido para o paciente neste momento. Então, encarar a realidade e ajustarmos da melhor forma possível. Estamos aí nesses atendimentos online. Pode entrar em contato também pelo Instituto Evoluir, se preferir. E eu estou à disposição, Cláudio, dos seus ouvintes, para fazer um trabalho diferenciado. Legal. Gratidão aí por ter aceitado o nosso convite.
E vamos ver se a gente marca outras, falando de outros alimentos, outras informações que você tem muito aí. É um campo muito amplo, né? Nós ficaríamos aqui o dia todo falando de alimentação. Então, eu estou à disposição. O que você precisar, eu estou por aqui. Legal, gratidão e bom trabalho aí. Muito obrigada. Tchau, gente. Muito obrigada. Conversei aqui com a nutricionista Silvânia Gomes Carvalho. E se você quer divulgar o seu produto, o seu trabalho, entre em contato aqui comigo para a gente marcar lives, entrevistas, que além aqui do Instagram, esta entrevista, por exemplo, também vai ao ar pela Rádio Palermo, rádio web, radiopalermo.com.br. A gente tem mais de 4.560 acessos por semana, então mais um público selecionado que você tem para divulgar aí o seu trabalho, a sua empresa, a sua atividade social, enfim, aquilo que você queira mostrar aí pela internet, já que em tempos de pandemia, o online é o que está prevalecendo nesses tempos atuais e as vendas online, né, o comércio online tem aumentado aí cada vez mais. Então, deixa o seu zap, a sua mensagem aí em inbox e aí a gente entra em contato para te apresentar os nossos planos e te apresentar também o meu trabalho e o trabalho aí que a gente vem desenvolvendo desde o ano passado na rádio web, radiopalermo.com.br. Eu estou de volta às 15 horas, vou conversar com a jornalista Ana Cláudia Facim, tema Mulheres Importantes aí no século XIX até a atualidade, e às 21 horas eu também tenho uma outra live com o palestrante Leandro Piazon, onde a gente vai falar de Gênese. Então, 15 horas, Ana Cláudia Facim, jornalista, e às 21 horas a gente vai falar com o Leandro Piazon. Valeu aí, Tata Lima Nutri, Tata Lima Nutri, Ivone Carioca também. Pena que você chegou no finalzinho aí, Ivone. E também Vanessa Max aí pelo comentário, valeu aí. E 15 horas eu tô de volta. Um grande abraço, tenham todos aí um ótimo dia, boas atividades, boa quarentena. 15 horas estou de volta e aguardo você, tá bom? E acesse a rádio, radiopalermo.com.br. Grande abraço e gratidão. Vamos que vamos.